Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 13 de setembro, nos encontramos com alegria, acolho você, querido ouvinte. Hoje a igreja celebra São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi um homem simples e de grandes virtudes. Com força, os pobres e a ética eram defendidos por ele. Enfrentava a corte imperial do seu tempo, apontando-lhes os desvios e o estilo de vida que levavam. Foi também um grande pregador do Evangelho e é conhecido como doutor da Eucaristia. Sua vida, fundada no mistério de Cristo, nos desperta para o compromisso cristão em nossos dias. Hoje celebramos esse grande homem de Deus, muito significativo na história da igreja. Olhamos para ele, para suas virtudes e pedimos ao Senhor a graça de corresponder também à sua santa vontade. Que São João Crisóstomo interceda por nós. Hoje quero refletir contigo sobre os livros apócrifos. São aqueles livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas que não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo e, portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon, do índice da Bíblia. Veja como é tão simples. E às vezes muitos fazem tanto terrorismo em volta desse tema, algo tão simples e que às vezes é tomado até para gerar argumentações contrárias à fé, aos dogmas, aquilo que nos ensina a Santa Igreja, num espírito de confusão. A Igreja nos ensina aquilo que o Divino Espírito aspira e conduz. Por isso, diante das inspirações do Espírito Divino, vamos hoje refletir. As razões que levaram a Igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos, além de possuírem heresias, como o gnosticismo, que foi uma grande heresia. Neles há algumas verdades históricas, e isso faz a igreja considerá-los importantes. A igreja não os ignora. Importantes nos estudos. Há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento. Temos, por exemplo, lá, referente ao Antigo Testamento, a vida de Adão e Eva, Enoque 1 e 2, Apocalipse de Abraão, o Testamento de Abraão, o Testamento de Isaac, o Testamento de Jacó, a escada de Jacó, o Testamento dos 12 patriarcas, a Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmos de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Elias, e tantos outros, como por exemplo Esdras 3, 4, Pseudo, Filon, Macabeus 3, Macabeus 4, Oração de Manassés, Carta de Aristeu, as 18 bênçãos, a vida dos profetas, Recabitas. Veja só, referente ao Antigo Testamento, quantos apócrifos nós temos. Aos evangelhos, Evangelho segundo os Hebreus, Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho dos Ebionitas ou dos 12 Apóstolos, Evangelho segundo os Egípcios, Evangelho de André, de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, de Barnabé. Veja quantos escritos apócrifos nós temos referente ao Santo Evangelho. E com outros assuntos temos o drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria,
a paixão de Jesus, a descida de Jesus aos infernos, a declaração de José de Arimateia, a história de José o carpinteiro. Dentro dos Atos, olha, Atos de Pedro, de Paulo, de André, de João, de Tomé, de Filipe, de Tadeu. Dentro das epístolas, nós temos nos apócrifos as epístolas de Barnabé, a terceira epístola aos Coríntios, a epístola aos Laodicenses, a carta dos apóstolos, correspondência entre Seneca e São Paulo. No Apocalipse de Pedro, de Paulo, Sibila cristã. Isso tudo mostra que a igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia, isto é, que foram revelados palavra de Deus através da sua tradição, que foi interpretada pelo magistério. A igreja nos deu a Bíblia, como nós temos hoje, portanto, sem a autoridade da igreja, ela não pode ser interpretada, pois não existiria a Bíblia como a temos hoje sem a igreja. Eu insisto com isso. Não existiria a Bíblia como temos hoje sem a igreja. Muito cuidado com aqueles que pregam a Sagrada Escritura, a instrumentalizando e desconsiderando a igreja que a guardou, que a organizou, que a defendeu, que cuidou de cada um desses escritos, desses pergaminhos, e cuidou também para que eles nos fossem apresentados de maneira autêntica, sadia, coerente, de acordo com aquilo que a sagrada tradição e o Espírito Divino inspirava. Então deixo essa catequese acerca dos livros apócrifos dentro da Sagrada Escritura. A você, querido irmão, nessa terça-feira, a bênção de Deus e que ela gere no seu coração a graça da renovação interior. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.